Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Vamos que vamos de língua portuguesa. Bloco 1, compreensão e interpretação de texto. Bloco 2, fonologia e divisão silábica. E agora começamos o nosso bloco 3 com ortografia e emprego de letras. Aqui é um assunto que vai interessar para a sua prova e também para o seu dia a dia, com certeza. Quando se fala de emprego de letras, a gente, obviamente, vai ver aqui algumas regras, mas elas não trazem todo o conteúdo de fato, porque afinal, nosso vocabulário é muito grande, muito extenso, composto aí de centenas de milhares de palavras, e o que a gente vê aqui nesta aula, tá? E geralmente numa aula de língua portuguesa, são algumas palavras, algumas regrinhas que podem ser úteis quando a dúvida chega. Tá? No mais, se você lê bastante, tem uma leitura mais técnica, mais formal, tá? Então, naturalmente, a depender do seu grau de escolaridade também, certo? Você já tem um bom vocabulário, com uma boa escrita, dominando naturalmente essas regras ortográficas, tá ok? Mas, para algumas situações, com certeza, a dúvida pode existir. E o objetivo da aula de ortografia e emprego de letras é a gente trabalhar esses pontos aí que são mais complexos, tá bom? Então vamos lá, vamos mergulhar aqui no assunto de ortografia e emprego de letras, tá certo? Na sequência vem ortografia e emprego de palavras, ortografia e emprego do hífen. Então eu separei aqui alguns pontos importantes para a gente trabalhar. Primeiro deles, eu acho que 8 tópicos é o que a gente vai trabalhar aqui nesta aula, mas mais algumas exceções, ok? Começando com as letras E e letra I, ou como se diz lá no Sudeste e no Sul, letra E e letra I. Vamos lá. Começando aqui com a letra E, certo? O uso da letra E em sílaba final de algumas formas de verbo de primeira conjugação. O que é um verbo? Vou pegar aqui o nosso marca-texto. O que é um verbo de primeira conjugação? São aqueles verbos que terminam em AR, certo? Se o verbo termina em AR, ele é um verbo de primeira conjugação, ok? Terminados em OAR e UAR. Então, observe, se o verbo terminar em OAR e UAR, e você precisar grafá-lo aí, por exemplo, na terceira pessoa, em algumas formas verbais, em alguns tempos verbais, você vai usar a letra E e não a letra I. Por mais que o som seja de I, a gente vai usar a letra E. Por exemplo, abençoar, abençoe, continuar, continue, voar, voe, ok? Flutuar, flutue, ok? Então, se o verbo termina em oar, a gente vai usar o E quando o som se parecer com I. Na sequência, aqui, no prefixo ante. Esse prefixo ante, que expressa anterioridade, também é com E, porque tem o ante com I. Por exemplo, antediluviano, anteontem, antessala, ok? Então, muito importante essa dica. Claro que existem muitas palavras em que a gente vai usar a letra E ou a letra I que não se enquadram nesse perfil aqui, tá certo? No mais, eu digo a você, vai ser o seu nível de leitura, sua frequência de leitura, sua intensidade de leitura, tipo de leitura, grau de escolaridade, tudo isso vai influenciar, com certeza, tá bom? O que a gente vê aqui são apenas casos especiais que podem ser úteis em alguns momentos. E o uso da letra I, letra B de bola. A gente vai usar a letra I quando um verbo terminar em oer, air e o ir, que são verbos de segunda conjugação e de terceira conjugação. Com segunda conjugação, não sei se você lembra, quando o verbo termina em ER. Terceira conjugação, quando o verbo termina em, vamos fazer uma correçãozinha aqui, em IR. Ok? IR. O er é um verbo de segunda conjugação, a ir e o ir, verbo de terceira conjugação. Por exemplo, doer, dói. Tá? Se eu estava em dúvida se era letra E ou letra I em dói, aí eu lembro, vem de doer, tá? A forma do verbo doer. Contrair, termina em AIR, então contrai com I e não com E. Contribuir, tá? Termina em UI, então contribui com I e não com E. Atribuir, tem aí? Tem não, né? Atribuir. Então termina em UI, atribui,
ok? Então, se você usar essas dicas para esse tipo de palavra, que é referente à forma verbal, você não vai errar nunca, porque para esses casos não há exceção. Bacana? Ok? Na sequência temos o ante, né? Prefixo ante. Esse ante expressa o quê? Expressa oposição. Anticaspa, antissocial, anticorpos, né? Ok? A gente vai lembrar que existe o ante, anterioridade, e o anti, com i, que é contra. Então, quando eu digo anticaspa, antissocial, anticorpos, quer dizer contra. Tá bom? Aqui é apenas uma observação. O item B é o uso da letra I, lá em cima. Bacana? Vamos na sequência aqui, ó. Na sequência, o uso do S. Sobre o uso do S, tem muita coisinha para a gente pontuar, muita coisa interessante. Tá? Esse aqui é o tópico 2, eu acredito que nesta aula a gente vai ver 8 tópicos relativos à ortografia e emprego de letras. Então vamos lá. E destaco também que esse assunto vai ser muito importante para a sua vida em geral. Ó, nos sufixos, sufixo é aquele elemento que vem após o radical, após a base da palavra, alterando o sentido da palavra. Ó, indicando ex-exa, indicando origem, título ou nacionalidade. Origem, título ou nacionalidade. Por exemplo, baronesa, chinês, japonês, francês, irlandês. Calabresa vem da Calábria, na Itália. Burguês vem de burgo. Duquesa, de duque. Marquês, tá? Título, né? Montanhesa, da montanha. Ok? O que mais? Sufixos oso, osa e ense. Às vezes em redação eu vejo esse ense com C. Outro dia alguém colocou catarinense com C. Não, ense é com S. Você não sabia? Já anota aí, certo? Formadores de adjetivo. Então, esse sufixo oso, osa e ense forma adjetivo. Adjetivo é uma palavra que expressa uma qualidade. Então, exemplos: bondoso, bondosa, tá? Com S. Saboroso, saborosa, com S. Cearense, ense, tá? Catarinense, ok? Na sequência, nas formas dos verbos pôr e querer. Os verbos pôr e querer têm algumas formas em que o som se parece, o som é Z, mas a letra é S. Lembra que você viu na aula 1, na aula 2, fonologia, né? Existe o som, existe a letra. Som é o fonema, é a menor unidade, né, sonora capaz de produzir mudança de significado. E a letra é a representação gráfica do fonema. Então, quando o verbo pôr e o verbo querer tem um som de Z, você vai usar a letra S e não a letra Z. Por exemplo, puser, som é Z, mas a letra é S. Quiser, pusesse, quisesse. Então, tudo que eu grifei aqui tem um som de Z, mas a letra que a gente usa é a letra S, ok? Então, cuidado para não errar nisso aí. Aporte de tongos. Já vimos o que é um ditongo, né? Na aula 2. Se o S tem som de Z, tá? Então, coisa, ó. Aqui tem um ditongo, oi. Então, o S tem som de Z. Lousa, ditongo, ou, é S com som de Z. Náusea, tá aqui o ditongo, S com som de Z. Deusa, ditongo, S com som de Z. Fazão, tá aqui o ditongo e o S com som de Z. Pouso, né? Tá aqui o ditongo e o S com som de Z. Então aqui, obviamente, né, você já percebeu que tem muita coisinha para você decorar. Mas, se a gente conseguir, tá? Eu falo se não com impossibilidade, mas se houver uma dedicação voltada para isso, você vai perceber que a sua escrita vai ficar muito mais fácil. Pode ter certeza. Você vai ganhar muito memorizando isso aqui. Ó, agora cuidado. Se houver sufixozinho, tá? Porque tem um sufixozinho com Z, após o radical que apresenta ditongo, não se usa S, tá? Então aqui eu tenho um ditongo rei, tá? Só que zinho é um sufixo. Ele precisa vir todo para a palavra. Então, reizinho, o S não vai aparecer, tá? Então eu uso S após ditongo
né? No entanto, se for o sufixo zinho, eu mantenho o Z e não o S. Na sequência, ó, isso aqui é interessante. Quando um verbo termina dessa forma, der ou de, a gente vai usar S. S com som de Z ou não. Por exemplo, ó, defender, termina em der. Defesa, com S. Pretender, termina em der. Pretensão, com S. Pretensão e pretensioso, porque oso é com S. Então, essa palavrinha numa prova, pode ter certeza, faz muita gente aí cair. Tá? Porque muita gente acha que pretensioso é escrito primeiramente com C e depois com S do oso. Então, eu já sei como é que se escreve aí, ó, pretensioso. Prender, termina em der. Então, prisão, com S. Dividir, tem o di, divisão, com S. Colidir, ó, termina em di. Colisão, com S. Dividir, colidir, divisão, colisão. Aí dividir de novo aqui não precisou não, né? A gente poderia aqui trocar, por exemplo, esse dividir por expandir, por exemplo. Que repetiu, né? Expandir, posso trocar por expansão. Pronto. Ó, o verbo termina em, viu como dá certo? O verbo termina em di, a gente usa S. Independentemente de o som ser S ou Z ou não. Tá? Então, guarda essa informação aqui, que ela faz, sem dúvida, muita diferença. E olha a grafia aí de pretensioso. Tá? Ó, nos verbos terminados em -a, que não apresentam o sufixo -a. Lembrando que -a é um sufixo. Tá? Então, se o verbo tem, por exemplo, análise, ele vai virar analisar com S, porque se eu transformar análise em analisar, eu vou aproveitar só um A e um R, porque o S já faz parte da palavra. Improviso, ó, o S já faz parte da palavra. Então, se eu transformo improviso em improvisar, eu não vou acrescentar o sufixo -a, eu vou acrescentar apenas duas letras, que é a letra A e a letra R. Pisar, vem de piso. Eu já tenho o I e o S. Eu vou acrescentar apenas A e R. Ok? Agora, se eu digo assim, ó, realizar, real mais o sufixo -izar. Eu só vou usar -izar com Z quando eu uso todo o sufixo. Tá? Quando eu uso todo o sufixo. Bacana? Voltando aqui, ó, uma observação. Tá? Observação. Eu acho que vou falar lá na frente, mas eu já vou antecipar aqui. Tá? Catequese, por exemplo. Ó, catequese. Talvez a gente veja lá na frente, mas eu já vou antecipar. Catequese. Se eu quiser transformar em catequizar, eu aproveito até que letra? Ó, até o U. Tá? Aproveito até o U. Aí, se eu quiser transformar em catequizar, eu vou usar o sufixo. Lembrando que o sufixo -izar, ele entra na palavra se ele vier todo. Assim como o sufixo zinho, de reizinho. Tá? Existe o sufixo zinho, -izar, eles entram na palavra quando vem com todas as letras. Diferentemente do que acontece em analisar, aqui, ó, improvisar e pisar, em que eu vou aproveitar apenas algumas letras para transformar o substantivo em verbo. Ok? Outra dica muito importante é a seguinte, ó. Quando um verbo terminar em ceder, cutir, gredir, meter, mitir, imprimir, aqui são terminações. Quando o verbo terminar assim, os derivados serão grafados com SS. Olha só que interessante. Aí são terminações que eu vou precisar memorizar, né? Ceder, cutir, gredir, meter, mitir e imprimir. Se o verbo terminar assim, seus derivados serão grafados com SS. Por exemplo, retroceder, ó, termina em ceder. Não confundir com o der, que a gente viu anteriormente, né? Defender. Aqui é o ceder, é o grupo maior, tá? Ok? Retroceder, interceder. Aí eu vou ter retroceder, retrocesso, com SS. Ó. Repercutir,
Repercussão com SS. Agredir, ó, agredir. Aí eu vou ter agressão com SS. Prometer, aí eu vou ter promessa com SS. Emitir, omitir, permitir. Emissão, permissão. Demitir, demissão. Reprimir, ó, oprimir, repressão. Oprimir, opressão. Comprimir, compressão. E aqui não tem exceção. Tá? Se o verbo terminar assim, suas formas derivadas serão grafadas com SS. Essa dica é a dica de milhão. Tá? É uma dica valiosíssima. Você vai precisar muito, pode ter certeza. Ok? Tópico 3 de 8. Uso do C ou C cedilha. Queria só adiantar aqui, ó, que o C a gente vai usar, tá? Antes da letra E e da letra I. E o C com cedilha a gente vai usar antes da letra A, da letra O e da letra U. Ok? Então é só um conhecimento prévio. Na sequência temos o seguinte, ó. Em palavras cognatas, o que é uma palavra cognata? É uma palavra que vem do mesmo radical, certo? Em palavras cognatas que apresentam a letra T na última sílaba. Por exemplo, ó, atento, tem uma letra T na última sílaba. Aqui, atenção com C cedilha. Confiante, tem um T na última sílaba. Confiança com C cedilha. Tá? Projeto, ó, projeção com C cedilha. Ok? Aí eu tenho, por exemplo, arrogante, arrogância. Se eu tiver um T nos cognatos, né, palavras que vêm do mesmo radical, T na última sílaba, derivado com C ou C cedilha. Bacana? O que mais? Em palavras derivadas que apresentam C ou C cedilha nas palavras primitivas. Então, se eu já tenho C ou C cedilha na palavra primitiva, então as palavras derivadas continuarão, né, com C ou C cedilha. Por exemplo, cebola. Tá? Cebola tem C. Acebolado continua com C. Cinza tem C. Então, cinzento continua com C. Distorcer tem C. Distorção continua aí com C cedilha. Certo? E após ditongo se usa C cedilha. Quando eu tenho o som de SS. Eleição, está aqui o ditongo EI. Então, C cedilha. Ó, tá? Foice, está aqui o ditongo OI, C cedilha. Toucinho, está aqui o ditongo OU e o C. Então, após ditongo, quando esse C tem som de SS. E agora, número 4, né, o uso do Z. A gente sabe que isso não vale para todos os casos, né? Existem palavras que têm o som de Z e são grafadas com S. Casa, por exemplo. Né? Palavras que têm o som de Z são grafadas com X. Exato, exercício, exame. O que a gente vai ver aqui serve para algumas situações que, porventura, né, causem dúvida. Então, vamos lá. Ó, nos sufixos es e esa, né? Esses sufixos, eles vêm de substantivos. São derivados de substantivo. Tá? Formando, nós temos aqui substantivos abstratos que vêm de adjetivo. Ok? Substantivos abstratos. Professor, não entendi. Tá? Tenha calma, porque a gente ainda vai ver mais tarde, em outros blocos, o que é um substantivo abstrato, o que é um adjetivo. Mas um adjetivo é uma qualidade. E um substantivo abstrato, substantivo é uma palavra que nomeia. Abstrato porque não depende de mim para existir. Geralmente sentimentos, valores, virtudes, como amor, saudade, solidão, inveja. Tá? Então, quando eu tenho um adjetivo que gera um substantivo abstrato, esse substantivo abstrato é grafado com Z. Por exemplo, tá? Viúvo é um adjetivo, gera viuvez com Z. Altivo é um adjetivo, gera altivez com Z. Rígido é um adjetivo, gera rigidez com Z. Inválido é adjetivo, gera invalidez com Z. Sensato é adjetivo, gera sensatez com Z e insensatez também. Polido, adjetivo, polidez com Z, substantivo abstrato. Certo é um adjetivo, certeza, substantivo abstrato, grafado com Z.
Realeza vem de real, adjetivo. Substantivo, grafado com Z. Pobreza, com Z, vem do adjetivo pobre. Nobreza, com Z, vem do adjetivo nobre. Moleza, com Z, vem do adjetivo mole. Então, quando eu tenho um adjetivo que gera um substantivo abstrato, esse substantivo abstrato é grafado com Z. Certo? Então, tá aí os exemplos. Na sequência, os sufixos zito, zita, zinho, zinha, zada, zau e zeiro são grafados com Z. Cãozito, exemplo, ó, avezita, amorzinho, mãezinha, pesada, aqui relativa a pé, né? Que se for de peso, é com essa. Né? A comida foi pesada, a fruta foi pesada, aí já é de peso, na balança. Cafezal, ó, o sufixo zal. E o sufixo zeiro. Então, atenção a esse sufixo, né? Zitozinho, zada, zau e zeiro. A gente brinca que é o zitonho, zadal, zeiro. Zitonho, zadal, zeiro. Zitozinho, zada, zau e zeiro. Ok? Vamos lá? O que mais? Tem mais? Tem. Sufixo isar, formador de verbo. Lembrando que eu só uso o sufixo isar quando ele vem com todas as letras para a palavra. Por exemplo, real, isar. Concreto, mais isar. Canal, mais isar. Problema, mais isar. Tá? Problema, mais isar. Ok? Ó, na terminação isação, também a gente vai usar o Z, porque esse isação já vem do isar com Z. Tá? Por exemplo, realizar, realização. Concreto, concretizar, concretização. Tá? Concretizar com Z. Canal, aí depois canalizar com Z, canalização com Z. Problema, problematizar e problematização com Z. Então, se o verbo tem isar, o derivado vai ser isação com Z. Ok? Vamos lá. Nos verbos com grupo final de letras E e Z. Por exemplo, fazer, dizer, conduzir, reluzir. Então, nesse grupo final, Zé e Zi, a gente vai usar Z. Agora, tem um detalhe, que existem umas palavras que são homônimas, né? Mesmo som, mas grafia diferente. Existe o cozer com S, que é costurar. Cozer com S, que é costurar. E o cozer com Z, que é cozinhar. É importante fazer essa diferenciação aqui. Tá bom? Na sequência, em palavras derivadas de outras que apresentam Z no radical. Então, se eu tenho um Z no radical e esse Z, né, vai gerar agora uma palavra derivada, então continua com Z. Deslize é com Z. Deslizar, com Z. Raiz, com Z. Enraizar, com Z. Vazio, com Z. Esvaziar, com Z. Se o primitivo tem Z, a palavra derivada também vai ter Z. Uso do X, tópico 5. Já vimos aí 4 tópicos de 8. Vamos ver o 5º tópico de 8. Tá? Uso do X. Ó, após a sílaba me. Por exemplo, mexer, ó. Mexerico, mexicano, mexilhão. Agora a palavra mecha. Aí não, é um substantivo. Tá? Mecha do cabelo, por exemplo. Ok? Aporditongo. Aporditongo, esse X, tá? Com som de CH, é o que a gente vai usar. Aporditongo. Por exemplo, baixo auditongo. Caixa de tongo. Desleixo de tongo. Eixo de tongo. Queijo. Tá? O ditongo é isso aqui, ó. Que isso aqui é dígrafo, né? Queixo de tongo está aqui, ó, que isso aqui é dígrafo. Aí a gente vai usar X com som de CH. Exceções: guache. Guache é com CH, tinta guache, por exemplo. Recalchutar, está aqui o ditongo, mas recalchutar é com CH. Caucho, que é um tipo de seiva, é um termo usado na botânica. Então, caucho tem um ditongo, mas a gente usa CH. Então, no geral, a gente vai usar X com CH
a posse de tongo, com exceção dessas 3 palavrinhas, tá? Guache, recalchutar e caucho, que é um termo da botânica. E na sequência, após a sílaba em. Após a sílaba em. Ó, aí coloquei o seguinte, com exceção de palavras de outras, derivadas de outras que apresentam CH. Porque se uma palavra tem CH, ela mantém o CH no seu derivado. Como vimos anteriormente, se a palavra tem Z, nos derivados mantém o Z. Se tem CH na palavra primitiva, nos derivados continua com CH. Tá certo? Por exemplo, ó, enxada, após a sílaba em. Enxada, enxame, enxaqueca, enxurrada, enxovalhar, enxotar, enxugar, enxergar, enxertar, enxofre. Então, após a sílaba em, a gente usa X. Agora, se houver, né, uma palavra derivada de uma que já tem o CH, o CH se mantém. Ó. Charco, encharcar, chiqueiro, enchiqueirar, cheio, enchente. Então, mesmo tendo a sílaba em, a gente não vai usar o X, porque a palavra primitiva, que é a que deu origem, né, tinha o CH. Então, é importante isso aí. Na sequência, temos nas palavras inglesas aportuguesadas. Tem que saber quais são, né? Não, mas, por exemplo, shampoo. Né? A gente sabe que vem do inglês. Shampoo em inglês, né, é assim, ó. Shampoo, né? Xerife também. Ah, e nos vocábulos de origem indígena ou africana, como chavante ou machixe. A gente vai usar X. Sexto tópico, uso do CH. Tá? Vai servir para tudo? Não. Existem muitas palavras que têm X, que têm CH, que não se enquadram aqui. Aqui são aqueles casos especiais em que a gente pode aplicar uma determinada regra. Ok? Então vamos lá. Uso do CH. Nos sufixos acho, ixa, uxo. Né? Acho, ixa, uxo. Por exemplo, barba mais ixa, barbicha. Gordo mais uxo, gorducho. Rio mais acho, riacho. Então, com esses sufixos, a gente vai usar o CH. A sequência tópico 7, o uso do G. Tá? Embora haja muitas palavras, né, em que o G seja usado, a gente vai trabalhar aqui alguma regrinha ou outra que possa ajudar em uma palavra ou outra. Tá? Vamos lá. Ó. Em vocábulos, quando a gente fala de vocábulos, a gente está falando de palavras. Em vocábulos derivados de outras já grafadas com G. Ou seja, né, se a palavra primitiva é com G, a palavra derivada continua com G. Fingir é com G. Fingimento continua com G. Evangelho é com G. Evangelizar continua com G. Ok? Na sequência, ó, olha só essas terminações aí para você memorizar. Ó, nos vocábulos terminados em agem, passagem, por exemplo, igem, vertigem, ugem, ferrugem, ágil, pedágio, égio, colégio, ijo, prestígio, ógio, relógio, ujo, refúgio, gé, proteger, gi, reagir. Tá claro que você não precisa decorar isso aqui, né? Se você sabe que pedágio é escrito assim, já é suficiente. Mas se eu não lembrar, eu vou lembrar, ó, agem, igem, ugem, ágio, égio, ijo, ógio, ujo, gé e gi. De novo, agem, igem, ugem, ágio, égio, ijo, ógio, ujo, gé e gi. Pronto. Agora tem exceções, né? Pagem, lambugem e bagem, tá? Do verbo bajar. Ok? Vamos lá, vamos na sequência. Agora, nas palavras iniciadas por age, age. Se a palavra inicia por age ou age, a gente vai usar a letra G. Por exemplo, agência, agente, agito, agitação. Tá? Agora, ajeitar, certo? Que vem de jeito, continua com J. Tá? O jeito
é com J. O derivado, ajeitar, continua com J. Certo? E para finalizar, tópico 8, uso do J. A gente vai usar o J nos vocábulos, né, nas palavras terminadas em jar, age e ga. Por exemplo, arranjar, despejar, laje, traje e gorjear. Certo? O que mais? Nos vocábulos derivados de outros que apresentam J. Então, se a palavra primitiva tem J, o derivado continua com J. Jeito, J. Ajeitar, com J. Laranja, J. Laranjeira, com J. Loja, J. Lojista, J. Certo? E aí, nos vocábulos, né, nas palavras de origem africana ou tupi, como maracujá, jiboia. Aqui você pode decorar, né? Não precisa nem saber de onde é a origem, tá bom? Maracujá, jiboia, acarajé, canjica. Bacana. E com isso, só mais uma observação. Cuidado, viagem, tá? É um verbo e viagem com G é o substantivo. Como é que foi a viagem? Foi isso aqui, ó. Pessoal, eu quero que vocês viajem mais. Viagem, tá? Agora, se eu disser a viagem, aí já é com G, já é o substantivo. Bacana? Com isso, a gente finaliza mais uma aula, tá? Ortografia e emprego de letras. Repito, né, o assunto aqui não se esgotou. Tem muita coisa para se ver sobre o emprego de letras, mas muito também vai depender de você. Como eu já disse no começo, do seu grau de escolaridade, do seu tipo de leitura, intensidade de leitura, frequência de leitura. Aí, naturalmente, você vai tendo contato com palavras e vai assimilando, sem nem precisar decorar nenhuma regrinha, a grafia de cada uma delas. Bacana? Aguardo você no próximo bloco, em que a gente vai trabalhar ortografia e emprego de palavras. Aí vem um temido porquê. Será que existe porquê para a pergunta, porquê para a resposta? Vamos ver no próximo bloco. Aguardo você. Tchau, tchau. Até lá.